Olá, boa noite. Oi, boa noite, Franquim, Val, Zelaide, Rose. Já tô vendo o pessoal entrar, o Nadal, Dr. Silvio Bassiquete, Dona Aninha, Dr. Jefferson, Treviso, querido Marcos Treviso, que sempre nos prestigia. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos tendo uma boa noite. Vamos ver mais. Está sempre aqui, né, Treviso, nosso diretor da Namatra. Leonardo, meu assistente querido da Vara. Felipe Calvê, Maria Beatriz. Sempre os queridos que nos prestigiam. Tudo bem com vocês? Olha, doutor Gustavo, doutor André acabou de entrar, nossa convidada. Boa noite, Priscila. Vamos esperar a doutora André pedir já para convidá-la para ela entrar aqui. Daniel, meu titular, a Dina, Fábio Enck, boa noite. Fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Lauro, desculpa alguns que eu não citei o nome, porque passam muito rápido. Estou vendo aqui o Narubal, Patrícia Medeiros, Janice. Boa noite a todos. Doutor Ricardo Baldissera. Obrigada, Bea. Vamos ver aqui a Deia, por que ela não está entrando. Vamos chamá-la. Obrigada, meninas. Vamos chamar a doutora Andréia aqui. Vamos esperar a doutora Andréia entrar. Nossa live de hoje é sobre a retomada das atividades presenciais na Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Vamos ver. O pessoal estava... Olha, o doutor Daniel comprando até celular novo para poder assistir, para deixar um com as crianças. Estavam na live da Matra assim que correram para cá. Oi, Ideia, tô esperando aqui, já te mandei o convite. Solicitação para entrar. Da Almina Advogados, não sei se é a doutora Marta, o doutor Sérgio, ou as colegas do escritório deles, uma boa noite. Ricardo Jan. Boa noite a todos. Vamos lá, Andréia. Teia tá tendo algum problema? Não recebeu o convite? Uma grande alegria ter todos vocês aqui. Que bom, doutor Lauro. Bom que assistiram, que as amatras estão contribuindo nesse momento. Ó. Estão os dois do escritório da Alminas, advogados de Lages. Deia, clica ali onde fala convidar para... Ó, peraí. Já enviei aqui de novo. Solicitar participação. Tenta você, então. Clica ali, que aparece lá em cima. Solicitar a participação na live, Andréia. A Indira agora. Entrou também, boa noite. Meu Deus, o que será que tá vendo com a Deia? Andréia, tá mandando só a mãozinha. Ah, agora sim, agora apareceu. Vamos aguardar a Andréia. Agora vai dar certo. Pronto. Agora entrou. Oi, tá me vendo bem, Andréia? Estão me ouvindo? Deia virou a câmera. Eu não enxergo. Acontece, tu tá virando a câmera. Nós estamos olhando aí o teu ambiente. Tem que virar Ah, a câmera para ti. Agora pronto. vocês viram minha pipoca? Eu não estou me enxergando. Você não tá se enxergando? Não. O pessoal tá enxergando a doutora Andréia?
Vocês me veem? Sim, estou te vendo, linda, de Ai, que óculos. engraçado, eu não me enxergo, que estranho. Eu nunca fui convidada, mas eu acredito que os convidados se enxerguem também. Ai, deixa eu ver aqui o que que tem. Tem um negócio estranho. Liana entrou. Os convidados se Não, enxergam, né? vocês me enxergam? Tipo, eu tô enquadrada, o Tá, fundo tá bom. tá, É? tá ótimo, tá ótimo. Então, Tem uma flor vocês lilás aí. não tem problema nenhum. Eu só vejo você, Érica. É? Quem sabe a gente É, sai e volta, então? Eu saio e não, não. voltamos. Mas se vocês estão enxergando, eu não preciso me ver. Eu vendo você já tá bom. É, não, a gente tá te vendo tudo, tá vendo no É, fundo aí é o quê? Uma hortênsia, uma orquídea lilás aí no fundo? e a minha cristaleira. E a tua cristaleira, é isso mesmo. Então Que estamos te vendo. tá no testamento lá para um monte de amiga tal, inclusive É. você. Ó, a Clara, nossa amiga, também está entrando. Estou conseguindo ver E aqui. foi E vou bom. tentar, na medida do possível, anotando aqui, ó, o Reinaldinho que entrou, Maria Aparecida, todo mundo aqui. Bom, gente, a nossa live de hoje é sobre a retomada das atividades presenciais. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Érica Secato, eu sou juíza substituta da Terceira Vara do Trabalho de Lages, vice-presidente da Amatra 12, membro da Comissão Legislativa da Anamatra e juíza gestora auxiliar do Programa Trabalho Seguro aqui em Santa Catarina. A nossa convidada de hoje é a doutora Andréia Cristina de Souza Haus Valdrix. É um nome muito grande que dá uma travada na língua, mas é nome de rainha. E a doutora Andréia é a juíza titular da Terceira Vara do Trabalho de Itajaí, membro da Comissão Interinstitucional para o incentivo de estudos para o incentivo da participação feminina da ENAMAT, né, Andréia, da Escola Nacional de Magistrados do Trabalho. A Andréia foi presidente da Amatra 12 no biênio 2017-2019 e conselheira da ANAMATRA, da Associação Nacional, pelo mesmo biênio. Além disso, não posso deixar de fazer o registro, que a maioria que sabe, que é uma grande amiga do coração minha, foi minha titular por 6 anos e trabalhamos muito bem juntas durante esse tempo, né, Que Déia? casamento, né, O Érica? nosso casamento, quando ficamos felizes, né, Andréia, de ouvir, de saber que a minha designação tinha sido para trabalharmos juntas, ouvimos Foi, que seja eterno enquanto dure esse casamento. E foi eterno e foi feliz enquanto durou, né, foi, Déia? Até foi, foi. a Andréia remover para a Terceira Vara de Itajaí. Vocês me desculpem até porque eu vou chamar de doutora de Andréia, porque é o meu Eu vou te chamar costume. de Érica, tá? E eu tô te vendo, então chamar de Andréia é muito Pelo difícil. amor de Deus, Deus o livre me chamar de doutora. Então, vamos lá. Bom, pessoal, como Bom, eu já falei, o tema da nossa live hoje é a retomada das atividades presenciais na Justiça do Trabalho. Mas antes disso, eu só queria ressaltar que estamos falando de atividades presenciais. Não é retomada de atividades da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho, durante toda a pandemia, ela não parou. Nós não paramos, os juízes e servidores da Justiça do Trabalho trabalharam ininterruptamente, praticando praticamente todos os atos processuais, desde citação, audiências, julgamentos no TRT, demos ênfase à execução, enfim, todos nós nos dedicamos muito, também tivemos muitas dificuldades pessoais e técnicas, falta de um ambiente propício de trabalho em casa, crianças em casa, tarefas domésticas para fazer, né, Andréia? Então, todos nós tivemos todas essas dificuldades, por quê? Com um único objetivo, que é o quê? Era a prestação jurisdicional não parar, garantindo a nossa própria segurança das partes e dos advogados. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do TRT de Santa Catarina, que foi pioneiro nessas audiências, nas práticas virtuais, principalmente nas audiências, né, tendo várias varas, como a minha, por exemplo, né, e a do Dr. Daniel, que entrou agora, realizamos todos os tipos de audiência, de instrução, saneamento, ouvimos testemunhas, mas tivemos muita resistência, inclusive dos próprios colegas. Confesso que eu mesma, no começo, relutei em fazer audiência de instrução virtual, telepresencial, mas
tivemos mais resistência ainda por parte da advocacia em geral, né, que não estava acostumada com essa nova realidade. Como diz a Beatriz, o TRT sempre na vanguarda. Registro aqui também a presença da doutora Luciana Conforte, que está presente na live. E, pessoal, diante disso, diante dessa resistência, eu cheguei a ouvir de advogado em sala de audiência que a audiência telepresencial protegia só o juiz e o servidor, o que não é uma verdade, né? Porque, na verdade, além da proteção do juiz e do servidor, as audiências telepresenciais visaram proteger a todos, principalmente partes e advogados, da aglomeração nos fóruns. E foi possibilitado, a experiência mostrou que foi possibilitado que fizessem audiência de qualquer lugar, não necessariamente de aglomeração dentro de advogados, dentro do escritório dos advogados, né? Mas diante de tanta pressão e passados meses, ninguém imaginou que essa pandemia ia durar tanto tempo, né? A gente sempre acha que isso não ia acontecer conosco. Veio a discussão, quando vamos retomar as atividades presenciais, tendo em vista que a maioria da população já retomou as suas atividades, não temos um lockdown total nas cidades, principalmente aqui da nossa região, nem um isolamento social tão drástico assim. Foi aí que a nossa diretora de comunicação, Patrícia Santana, que está aqui presente, a quem eu já agradeço, teve a ideia da live, né, comigo e com a Andréia, sobre essa retomada das atividades, porque nós ainda não tínhamos nenhuma norma do tribunal que regulasse isso. E estávamos tendo muitas discussões nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, sobre como se daria isso, como voltar a trabalhar presencialmente. Né, doutora Andréia? Isso. E então, aí a Patrícia teve essa ideia, e como não tínhamos nenhuma portaria, a qual só foi publicada agora no último dia 21, segunda-feira, a doutora Andréia fez um estudo minucioso, teve um trabalhão com base nas portarias dos outros tribunais, né, Andréia? Ela formulou um questionário democrático para ouvir a opinião dos juízes de Santa Catarina, que é isso que a gente vai tentar passar para vocês aqui hoje, né? O que foi, já que houve essa regulamentação entre a marcação da nossa live e a publicação da portaria do TRT, a existência de uma norma que nós temos hoje, também a visão dos juízes que sempre discutiam sobre isso, né? Que foi o questionário que a Andréia fez, e vou passar já a palavra para ela mesma fazer as suas considerações iniciais e já contar um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa que ela fez. Registro aqui o doutor Chedid, também está presente, a Adriana, esposa do nosso presidente, doutor Kilser, o esposo da doutora Andréia, acabou de entrar. E a Adriana é o Kilser. Eu arrisco. Oi, Kilser, nosso presidente. Nosso presidente está aqui disfarçado, Presi. Estou te representando bem, pelo menos um tempo. Andréia, a palavra é contigo agora, vamos lá. Bom, antes de começar, eu quero aproveitar para anunciar a próxima live da Matra 12, que vai ser no dia 29 de setembro, às 20 horas, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e as audiências presenciais. Vai ser uma live com a nossa diretora Patrícia Santana e a Luciana Conforte, nossa colega e amiga, né, que é diretora de Ensino e Cultura da Anamatra e é do TRT 6 de Pernambuco, tá? Então já quero aproveitar para fazer o anúncio da próxima live, né? Boa, André. Então, porque assim, eu sou meio que um fio desencapado, então depois eu esqueço, né? Então já, primeira coisa, próxima live. Agora deixa eu só puxar aqui, que eu tenho eu anotei ali. Então, como você estava falando, Érica, quando nós fomos convidadas para fazer essa live, e até o final de semana passado, nós ainda não tínhamos uma portaria do nosso tribunal tratando e normatizando o retorno das atividades presenciais. Como você mesma disse, nossas atividades não acabaram, não pararam, né, em momento nenhum, né, mas as atividades presenciais agora vão ser retomadas gradualmente, né? O que nos afligiu
até o final de semana. Nós ainda não tínhamos essa portaria, notamos nos grupos de WhatsApp, de e-mail, entre os colegas, que existia uma aflição com relação a isso, né? Nós já estávamos recebendo portarias de outros regionais, eu analisei algumas portarias de outros regionais, não de todos, até vou dizer de quais eu olhei. Do TRT2, São Paulo, Pernambuco, Paraná, 8ª região, né? Pernambuco, 6ª região, Paraná, 9ª, 8ª região e a nossa da 12ª, né? Então, essas portarias que eu analisei até para fazer um comparativo, para ver se tinha diferença, o que achar de diferente entre uma e outra, o que é interessante, né? E como a gente não tinha essa portaria, eu, no domingo, conversei com você e perguntei o que você achava de eu fazer um questionário, né? Mas a ideia é tua, o mérito é teu. Aí comecei a elaborar as perguntas, mandei, vi o que você achava, tal. Com a ajuda da Patrícia, né? Também nos auxiliando, nossa diretora de comunicação. Vocês gostaram da ideia, me ajudaram ali nas ideias das perguntas. Depois eu joguei para o formulário Google, né? Para mandar para os colegas na segunda-feira. Então, o que acontece? Nós somos hoje, em Santa Catarina, 108 juízes de primeiro grau e 18 desembargadores, né? Pedi para os colegas magistrados, né? Foi para juízes de primeiro grau e desembargadores, muitos juízes que já substituem no tribunal também aproveitaram para responder. Nós tivemos 46 colegas que responderam. Isso equivale a em torno de 37%. Na ENAMAT, nessa comissão da qual eu faço parte, eu vou mexer um pouquinho aqui, eu não sei se vai aparecer, só para eu tirar o som, porque está pitando o meu celular, agora silenciei. Eu aprendi lá na ENAMAT, quando nós fizemos uma pesquisa, que o ideal é ter no mínimo 30% de respostas do público para quem a gente envia, para sentir a temperatura ou ter mais ou menos uma certeza do que o coletivo pensa, né? Então, eu acho que a gente conseguiu, em 4 dias, 3 dias e meio, atingir esse percentual. Agradeço muito aos colegas e às colegas por terem respondido e nos ajudado, né? Ao final da live, eu vou passar, basicamente, em linhas gerais, o percentual do que a maioria pensa, né? De algumas perguntas, né? Então, isso nos ajudou e me ajudou também, esse questionário, a fazer a crítica em nome dos colegas também, com relação à portaria do nosso regional, que eu já antecipo que muito do que foi dito, né, está abrangido pela portaria, né? Essa portaria ela teve participação da AMATRA, do Sintrajus, que é o sindicato dos nossos servidores aqui, né, do Tribunal do Trabalho de Santa Catarina, dos setores específicos do tribunal, né? Então, eu acho que foi uma portaria que atendeu bastante, atendeu razoavelmente as nossas expectativas pelo que eu vi do nosso questionário. Tá? Essa era a última pergunta que eu ia te fazer, mas você já respondeu. Eu não estou me mexendo demais, porque como eu não me enxergo, eu não sei se eu sair do raio de visão aí da live, você avisa, tá? Aviso, não, está perfeito. Então, a ideia hoje seria exatamente isso. Nós fazermos umas linhas gerais dessa portaria, um comparativo rápido, muito rápido entre os regionais e de pontos simples e específicos, né? E depois também falar um pouco do que os colegas pensam, né? Sobre tudo isso. Isso. Essa era a primeira pergunta que eu ia fazer, Andréia. Tu já adiantasse pra gente. Se tu tinhas feito, se tivesse tempo hábil para fazer, eu sei que a tua pesquisa, desde que nós pensamos na live, com relação aos demais tribunais, já vinha sido você já estava fazendo essa pesquisa, mas tiveste tempo em fazer uma comparação entre a nossa portaria de segunda-feira com as dos demais tribunais. Tu tens como relatar para a gente um pouquinho dessa comparação, principalmente no tocante às medidas de segurança a serem adotadas?
Algumas coisas eu anotei aqui, eu não anotei exaustivamente, até porque não dá tempo, né, de falar sobre tudo, né? Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu notei que variou entre duas situações, alguns tribunais, bom, todos os tribunais fizeram a norma por etapas nesse retorno para as atividades presenciais, né? Geralmente são 4 etapas, né, nos tribunais, no nosso também, né? Então, desses tribunais, desses 5 tribunais que eu olhei, inclusive o nosso, alguns têm datas agendadas para cada etapa. E outros têm data conforme vai se verificando a evolução, né, da situação da pandemia. Então, por exemplo, o Tribunal de São Paulo, Pernambuco e Paraná, eles têm datas agendadas para etapas de acordo com as portarias deles. Já a 8ª e a 12ª região, que somos nós temos datas de implantação e duração das fases conforme determinado pela presidência do tribunal, e a presidência faz isso conforme, aqui no caso de Santa Catarina, né, o relatório semanal da situação por regiões, né, e sempre ouvida a coordenadoria de saúde do nosso tribunal, né? Então, esse é a ideia do nosso tribunal, né? Eu não tenho a data na portaria, na nossa portaria, não existe a data da fase preliminar, né? Eu vi um post da ACAT, que é a Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, onde eles mencionam 15 de outubro como implantação da primeira etapa, que é preliminar. Eu não sei exatamente Eu também não vi. essa informação, mas eu estou passando porque é um post oficial da CAT no Instagram, então eu aproveitei esse material, até que a Patrícia me encaminhou, né, a Patrícia Santana me encaminhou, como 15 de outubro. Não é uma informação oficial do nosso tribunal, mas é um elemento que eu obtive, né, ali. Até se algum colega nosso tiver uma informação, pode até colocar ali nos comentários, né, e a gente divulga aqui, né? Mas a única informação que eu tive realmente foi essa, né? E da Uma leitura outra... da portaria fica claro, né, que será a critério da presidência conforme as condições de saúde sanitárias do nosso estado, né, da pandemia. Exatamente. E pelo que dá para entender, pode acontecer de algumas regiões do nosso tribunal, né, dentro de Santa Catarina, terem uma etapa mais adiantada que outra, dependendo da situação também nessas regiões, né? Uma coisa que eu achei interessante, e que eu vou mencionar aqui nesse comparativo, é que só na norma do TRT9 do Paraná que eu vi isso, que são ações de desinfecção do ambiente após cada audiência. A maioria dos tribunais dizem que tem que ter a desinfecção, a higienização dos ambientes, dos postos de trabalho e tudo mais. Pelo que eu percebi, o Tribunal do Paraná foi além. Ele diz desinfecção do ambiente após cada audiência, né? Então, como isso não é uma previsão na nossa norma, e eu vou colocar aqui como uma sugestão para os advogados que estão assistindo, para os colegas, é uma sugestão minha, pensando nessa norma do TRT9, como nós não teremos essa desinfecção do ambiente após cada audiência, quando as audiências forem presenciais, que de imediato não vão continuar telepresenciais, o ideal seria orientar os advogados, né, que tragam os processos em PDF no notebook próprio, no tablet ou nos seus próprios celulares, porque eu estou pensando que para a segurança dos próprios advogados que vão fazer as audiências, um na sequência de outros, para não utilizar o teclado e o mouse dos computadores das salas de audiência, porque não vai haver uma previsão de desinfecção, né? E é um equipamento de uso comum. Eu até estou pensando em isolar esses equipamentos, teclado e mouse, para que os advogados acompanhem a ata de audiência pelos monitores, mas utilizem seus próprios equipamentos para visualizar o processo. Eu acho que eu me fiz entender, né? E isso eu me inspirei até na norma do TRT9, porque como eles vão fazer essa desinfecção do ambiente após cada audiência e nós não faremos,
o ideal seria que os advogados tragam, né, e até vou constar nas intimações na minha vara, né, para que isso, como sugestão, né, para que eles não fiquem sem acesso ao processo, né. Outra coisa que eu notei é aquela proteção física de acrílico nas salas de audiência, salas de sessões do tribunal, locais de atendimento ao público. Aqui na nossa portaria do TRT de Santa Catarina não existe essa previsão. Eu não sei se, apesar de não existir essa previsão, vai ser implantado ou não, instalado ou não essas proteções físicas. Mas, por exemplo, no TRT de Pernambuco, né, no TRT 6 e no TRT 9, existe essa previsão de instalação de proteção acrílica. No nosso não existe. Não te interrompendo, mas a Paraíba já está trabalhando com a proteção também. Nós recebemos uma foto do colega da Anamatra também, diretor Marcelo Caniato, realizando audiência com proteção de acrílico. E aqui, como a nossa portaria não previu também, só fazendo um parênteses, a nossa colega Patrícia, que todo mundo sabe, também é nossa amiga, mas não é ser puxa-saco, mas ela já foi atrás para fazer um orçamento, para ter uma ideia do quanto custaria isso, né? E teríamos uma média, parece, de cerca de R$4.000 por sala de audiência para colocar essas proteções de acrílico. Mas, infelizmente, como você disse, não está previsto na nossa norma, na nossa portaria, né, Andréia? Exatamente. E até eu fiz uma anotação aqui, que essa foi uma das perguntas que eu coloquei no nosso questionário para os colegas, né? A primeira, se o magistrado, o juiz ou desembargador acharia necessária essa instalação de barreiras físicas, né, de acrílico nas salas de sessões do tribunal e nas salas de audiência, e a resposta foi positiva. Em torno de 60% dos que responderam o questionário acham necessária essa instalação. Então, não é exatamente uma vontade, uma ideia só minha de segurança, como dos próprios colegas, né? A maioria entende que sim, que é necessário. E eu perguntei, porque nas conversas dos grupos entre juízes, eu vi que foi cogitada a possibilidade de algumas subseções da OAB providenciarem essas instalações nas salas de audiência e nos balcões, para a segurança dos próprios advogados também, né? Porque os advogados e nós estamos lá diariamente, né? Estaremos lá diariamente, né? E 77% dos colegas responderam que acham que seria possível o tribunal firmar convênios com as subseções que, se tiverem esse interesse, para que a OAB forneça essas proteções acrílicas, né? Então, eu já coloco aqui um adiantado, né? Adianto essas duas perguntas que eu fiz no questionário e que a maioria respondeu que sim. Vamos lá. Em todas as portarias dos regionais que eu mencionei, a previsão de fornecimento pelos tribunais de as máscaras para os magistrados, servidores e estagiários, e álcool em gel, né, disponível ao público, magistrados e servidores. Todas as normas prevêem isso, né? Então, olha só, não haverá fornecimento aqui em Santa Catarina, né, de máscaras às pessoas que pretendem adentrar nos fóruns e prédios do tribunal. Era isso que eu ia te perguntar. Exatamente. Então, isso é muito importante, porque o que acontece? Chega um advogado, chega uma parte, uma testemunha no fórum, ou chega lá no tribunal fazer uma sustentação, está sem a máscara, não vai entrar, e não haverá fornecimento para quem esquecer ou não utilizando a máscara. Então, uma sugestão minha é colocar nas intimações essa condição, né? É uma ideia que eu tive. Além de colocar na intimação, isso quando a audiência for presencial ou mista, sendo mista que a parte chegue, né, o advogado, a parte, a testemunha chegue lá no fórum, né, colocar essa condição para evitar alguma alegação de nulidade. Porque se a pessoa não entrar e a audiência for presencial, vai ter confissão, revelia, né, dependendo do caso. Então é meio complicado, né? Então eu vou colocar isso nas intimações, para que não esqueçam da máscara,
E também, se possível, que levem os seus aparelhos eletrônicos para acessar os processos durante as audiências. Não, é uma ótima ideia, Deia, uma ótima ideia. Essa questão de colocar na intimação é uma coisa que eu não tinha parado para pensar, porque, assim, por mais que muitas vezes a gente converse assim, com toda aquela resistência dos advogados, né, para a gente fazer as audiências telepresenciais, querendo as audiências presenciais, e já está aí regulamentada, elas vão voltar, né, gradualmente a acontecer, é muito complicado, porque, assim, as pessoas que estão indo trabalhar, a maioria dos empregadores estão dando, né, pelo menos assim a gente espera, né, fornecendo o EPI necessário. As pessoas que estão saindo porque querem, as pessoas, né, a gente tem notícias na televisão todos os dias de bar lotado, praia lotada, essas pessoas estão indo, correndo esse risco porque querem. Só que a gente tem uma particularidade que o órgão do Poder Judiciário aberto, toda vez que nós intimarmos para comparecer, é uma obrigação. Então, nós estamos obrigando uma pessoa que a gente não sabe se tem uma condição de risco, se não tem uma condição de risco, se cuida de uma pessoa com condição, se tem algum cuidado direto ou indireto com alguém em condição de risco, e essa pessoa se sente obrigada a comparecer sob uma pena de confissão, sob uma pena de revelia. Então, assim, é esse cuidado que a gente tem que ter e colocar isso bem nas intimações, porque já que estamos intimando a pessoa a comparecer, obrigando a pessoa a sair do isolamento, pessoas que realmente gostariam de estão e que gostariam de continuar isoladas, que tenha esse tipo de prevenção, esse tipo de precaução. Pena que não vai haver o fornecimento pelo próprio tribunal, né? E só um adendo, Deia, bem rapidinho, pessoal, estou sentindo vários comentários da minha caneca da Mulher Maravilha. Mas a caneca da Mulher Maravilha, estou recebendo aqui até no privado, ela é da Matra 12. Lugar de mulher é na Matra 12. Eu peguei ela ao contrário agora. Lugar de juíza do trabalho é na Matra 12. Lugar de juíza do trabalho é na Matra 12. Essa é a minha caneca, só que do outro lado são as Mulheres Maravilhas. A minha caneca está lá no fórum. Eu não posso usar a minha caneca porque ela está lá no fórum. Eu faço audiência. Caneca? Pois é. Então, a nossa caneca da Matra 12, eu peguei a caneca do lado errado. Então, as juízas da Matra 12 são Mulheres Maravilhas mesmo, né, Andréia? Mas vamos lá, vamos continuar. Desculpa te interromper, mas eu achei muito engraçado. E não foi a ideia eu ficar mostrando a Mulher Maravilha aqui na live, não. Olha, eu não quero ser mal educada, tá? Eu pouco enxergo aquelas letrinhas do comentário ali na telinha do notebook, tá? Mesmo de óculos. 2, eles não estão rolando, eles pararam. Eles não estão aparecendo aqui para mim, tá? Então me ajude. Eu não me enxergo e não tô lendo os comentários porque eles pararam de aparecer. Se você visse o tanto de bolinha colorida que tem embaixo ali, eu não sei o que eu fiz nesse meu Instagram aqui, mas assim, se vocês estão me vendo, me ouvindo e eu tô enquadrada, tá bom, tá? Se me fale, ir muito para um lado, muito para o outro, tá? Ou se eu estiver me mexendo demais também, tá? Tá. O que você acha? Vamos passar para a parte 2, para a gente fazer comentário. A pergunta que eu ia te fazer, que eu tinha comentado contigo, era assim, se fizesse essa comparação entre as portarias dos demais tribunais, e com relação à nossa própria portaria, à nossa própria região, à nossa realidade, na 12ª região, tu achas que nós temos condições nesse momento de encarar o retorno das audiências telepresenciais, porque já que eu estou falando de audiência, porque os demais atos continuarão sendo praticados e são as audiências que geram mais aglomeração. A Maria Beatriz comentou aqui embaixo, que não está vendo o comentário, que numa audiência normal já são 6 pessoas. 6 pessoas já é considerado aglomeração. Então, o que tu achas, Andréia? Tu achas que temos condição de lidar nesse momento para que, principalmente considerando que nem as escolas voltaram ainda? Pois existem várias situações, né? Essa questão da escola também é uma situação que está prevista na nossa portaria, né? O que acontece? Eu acho que a gente não está ainda não é momento de retornar para a audiência presencial, para a segurança de magistrados, servidores, advogados, partes, testemunhas, ainda não é momento disso. Tanto é que a nossa portaria ela estabeleceu 3 etapas para retorno
de sessões de julgamentos e audiências. Vamos usar essa parte 2, principalmente quando a gente vai falar agora sobre atividades presenciais, a gente vai falar mais especificamente sobre audiências e sobre as sessões de julgamento também, que eu acho que, como você mesma disse, são os atos que geram maior aglomeração, né? Aglomeração em que sentido? Dentro da sala de audiência, aguardando, em muitos fóruns, nos elevadores, né? No átrio, aguardando, os que entram, os que saem, a medição de temperatura para cada um, vai ter averiguada a temperatura, quer dizer, são N situações de protocolo. Eu não vou ficar exaurindo todas as situações de todo o protocolo, porque basta entrar no site do tribunal que a portaria está lá, disponível para todo mundo ler. Então, tá na página inicial hoje, inclusive. Exatamente. A página do tribunal está lá, né? Eu acho que ficaria até, digamos assim, desgastante e repetitivo eu ficar lendo a portaria. Eu acho que fica mais legal a gente comentar algumas situações dessa portaria, né? E o que os colegas pensam sobre isso, né? Então, nessa parte 2, a gente vai fazer algumas observações específicas, principalmente sobre as sessões de julgamento e as audiências, tá? Então, exatamente, vamos começar pelo artigo 7º da nossa portaria, que é o que você falou, vários magistrados e servidores, advogados, advogadas, partes, testemunhas, têm filhos em idade escolar. E não tem como deixar essas crianças sozinhas em casa para participar de audiências presenciais, né? Então, eu acho que a portaria, ela andou muito bem nessa parte, quando olha para os nossos, né, para quem trabalha, né, ali no tribunal, servidores e juízes, né, e desembargadores. O artigo 7º fala o seguinte, o caput, né, os magistrados e servidores com filhos menores em idade escolar, enquanto não ocorrer o retorno das atividades letivas, serão autorizados a continuar em trabalho remoto, né? Nada mais coerente do que isso, né? Claro, tenho todos os requisitos, que eu não vou precisar ler, que estão lá na portaria, né? E essa situação, ela não é delicada só no serviço público. Eu considero ela muito delicada na iniciativa privada também. Porque nós nos deparamos com várias pessoas que nós conhecemos, com situações dentro de processos onde empregados na iniciativa privada são obrigados, empregados e empregadas, quando eu falo empregados é generalizando, né? São empregados, trabalhadores e trabalhadoras, têm que retornar ao seu trabalho e não tem com quem deixar os filhos, né? Ah, mas deixa com o vô, deixa com a avó. São um grupo de risco? Como é que você vai deixar criança, pré-adolescente, adolescente com vô e vó que estão praticando isolamento? Né? Então, eu achei que foi muito interessante que o nosso tribunal fez de permitir esse trabalho remoto até que as atividades escolares retornem, né? Isso cabe aqui um elogio, né, para essa sensibilidade que o nosso tribunal teve ao colocar isso, né? Deia, só um minutinho. A gente teve um comentário aqui do colega José Eduardo Alcântara, dizendo que vai no mercado cheio e eles trabalham. Não sei mais explicar porque eu não vou trabalhar presencialmente. Né? O José Alcântara, né, nosso colega juiz, colocou. Sim. E eu queria dar essa resposta, né, e tu podes me ajudar, que eu acho que são duas questões diferentes. Uma delas já foi até dada ali nos próprios comentários, que não está conseguindo ver. Primeiro, nós temos a alternativa do virtual, que está funcionando muito bem. Né? Então, assim, os trabalhadores de supermercados, principalmente os trabalhadores da área da alimentação, que trabalham em atividades essenciais, infelizmente, eles não pararam um minuto. Né? Não é que eles retornaram agora, eles não chegaram a parar. Por quê? Porque não tinha outra opção. Daqui a pouco nós teremos, como o supermercado Imperatriz, já vou fazer a propaganda aqui, acho que a minha colega Luane entrou, já tem os caixas eletrônicos, você passa a sua própria compra lá, mas hoje ainda não temos essa realidade. E aquela questão que eu te disse, né, Andréia, da obrigatoriedade. Se você está indo num supermercado lotado, você está indo porque você optou fazer aquilo, você precisou, você não tinha como pedir para outra pessoa, enquanto que nós vamos ter que obrigar pessoas a virem se aglomerar, no mínimo em 6, como disse a Maria Beatriz, e
sob pena de uma confissão, de uma penalidade de perder o seu processo. Então, eu acho que essa é a diferença do porquê, de como, então, o doutor José Alcântara explicar o porquê que a maior parte da população, eu disse desde o início, já voltou a trabalhar e nós ainda pensamos que não seria o momento da nossa retomada. Como diz a Indira, não cabe comparar, é uma coisa que não cabe comparação. Mas só fiz esse adendo, Déia, vamos continuar, porque o tempo está passando. Vamos lá, Déia. Olha, e eu não tô enxergando a hora também aqui. Meu Deus, pelo menos se estão me vendo, tá bom, né? Mas assim, ó, outra situação é que no momento em que nós designamos um ato presencial, nós temos que nos responsabilizar pela segurança de quem vem até nós. Então, não é só a minha segurança, é a segurança do servidor que vai estar ao meu lado, né? É a segurança das pessoas que vão adentrar no fórum ou nas salas de julgamento das sessões, né? Das sessões de julgamento. Então, é uma questão que nós temos que pensar adiante, além de nós, numa situação dessas, né? E eu acho muito grande essa responsabilidade, né? Porque eu vou designar uma audiência presencial e eu não sei se naquele dia... você tem que ver assim, olha, nós temos colegas que são grupo de risco, nós temos muitos advogados que fazem parte de grupo de risco, seja pela idade, por doenças, né? Então, eu acho que é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado. Bastante cuidado, né? E assim, nada substitui uma audiência presencial. Lógico. Você sabe, né? Você trabalhou todo tempo comigo. Eu sou maluca por audiência, né? Você sabe que eu sou maluca. Eu amo fazer audiência. Amo aquela sala cheia. Boto café lá na mesa. Gosto daquela chave. Tem um monte de advogado. Eu quero saber o que eles estão conversando. Eu não quero perder nada. Mas assim, não é hora, né? Para isso. Eu tive um pouco de resistência no começo para fazer as audiências telepresenciais. Fomos começando gradativamente aqui em Itajaí. Nós, os juízes, juntamente com os servidores e advogados, foi uma construção conjunta, né? Não é uma coisa que cabe só ao juiz, né? Então, começamos com tentativa de conciliação, passamos para a oitiva de partes, agora estamos fazendo audiências de instrução completas, né? Todas as audiências lá na terceira vara de Itajaí, a maioria dos processos estão incluídos em pauta, o que está apto para incluir em pauta. É mínima a quantidade de processos que está aguardando a pedido conjunto, por pedido conjunto das partes, né? Aguardando o retorno das audiências presenciais. E eu acho, apesar de eu preferir a audiência presencial, eu acho que agora é o momento de manter a telepresencial, sim, para a segurança de todos, né? Meus pais moram em Curitiba, eu não estou tendo contato com eles desde o início da pandemia, porque eles estão em isolamento. Eu não tenho criança, então, assim, é o meu coro só que eu tenho que proteger, mas eu tenho que pensar no dos outros, né? Eu não posso pensar só no meu. Exatamente. Então, por isso que eu acho que não é a hora agora, né? Então, no artigo 9º da nossa portaria, ele mantém o atendimento eletrônico, que é o atendimento não só em audiência, como atendimento do que for necessário pelo fórum. Ainda existe esse atendimento eletrônico, videoconferência, ligação por vídeo do WhatsApp, Skype, o que for necessário, a gente está disponível para atendimento eletrônico, né? Então, assim, vamos lá. Primeira etapa, que é a etapa preliminar, né? O atendimento pessoal, preferencialmente para entregar ou receber documentos mediante agendamento. É isso que o nosso tribunal vê, né? Caso não tenha agendamento, a pessoa chegue lá e não estiver agendada, ela vai ser atendida se tiver servidor disponível e que ele não esteja fazendo outro agendamento, outro atendimento por agendamento, né? Aí, no mínimo, um servidor na secretaria da vara ou na unidade judiciária, seja ela qual for, né? E todas nessa fase preliminar, todas as audiências e todas as sessões do tribunal ocorrerão obrigatoriamente de forma telepresencial, nem de forma mista nessa etapa preliminar, que nem iniciou ainda. Então, olha só, nós ainda estamos totalmente telepresencial, a primeira etapa, que é preliminar, ainda não iniciou, e quando iniciar, todas as audiências e sessões do tribunal vão ser telepresenciais, obrigatoriamente, tá? Então, essa é a maior ressalva que eu quero fazer, né?
Trabalho de oficiais de justiça, eu não vou comentar aqui exatamente por etapa. Eu recebi uma pergunta, Déia, sobre isso, sobre como a diligência dos oficiais. Detalhado na portaria, o trabalho de oficiais de justiça, ele está detalhado na portaria, né? Uhum. É claro que está bastante, o trabalho dos oficiais de justiça está acumulado, né? Porque eles não podem ter contato, né? Eles estão também em regime telepresencial. E agora é a hora de nós termos a cultura, nós, os juízes, os advogados, né, que atuam com regularidade na Justiça do Trabalho, em colaborar com esse trabalho dos oficiais de justiça, seja aceitando as intimações por WhatsApp, por envio de e-mail, colaborando, aconselhando seus clientes a aceitarem dessa forma também, porque tudo isso é um ato de colaboração entre as instituições, advocacia, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, né? Então, eu acho que é uma questão a se colaborar, né? E eu não vou me detalhar, eu não vou fazer um detalhamento dos oficiais de justiça, porque está bem explicitado por etapas na própria portaria do nosso tribunal, né? Aí, quando nós passarmos para a etapa 2, que também vai depender de como vai andando a pandemia, nessa fase 2, o que vai acontecer? Poderá acontecer audiências e sessões do tribunal de forma mista, ou seja, parte telepresencial e parte presencial, tá? A critério do desembargador ou do juiz de primeiro grau, a designação do ato de forma mista, ou seja, a regra vai continuar sendo telepresencial. A critério do juiz ou do desembargador, poderá acontecer de forma mista. Depois a gente passa para a definição do que a portaria diz, o que é mista, o que é presencial, o que é telepresencial, tá? E isso eu falo audiências de instrução ou unas, tá? Porque as demais audiências, que são iniciais, conciliação, pré-processual, aquele que agora existe, né, as conciliações pré-processuais e no Sejusc, exclusivamente por videoconferência. Continua, tá? Passando para a etapa 3, tá? Aqui vai acontecer, na etapa 3, deixa eu só achar aqui, só um pouquinho, no roteiro, nessa etapa 3, já mudam as regras para o primeiro e para o segundo graus, tá? Na etapa preliminar e na etapa inicial, as regras são iguais para as sessões e para as audiências. Na etapa 3, nós vamos ter as sessões do tribunal vão acontecer de preferência de forma telepresencial, podendo haver a designação do ato de forma mista, né, a critério do desembargador. Já as audiências de instrução e unas, elas vão continuar acontecendo de preferência por videoconferência ou telepresencial, mas pode haver designação de ato de forma mista e também presencial a critério do juiz. Totalmente presencial, a etapa 3 só, tá? Daí começa a aparecer a hipótese da audiência presencial completa, tá? Na etapa 3. Isso no primeiro grau. No segundo grau, continua só telepresencial ou mista. Quando chegar na etapa 4, daí as sessões do tribunal vão continuar acontecendo preferencialmente telepresenciais, poderá haver designação do ato de forma mista a critério do desembargador e já também as audiências de primeiro grau poderão acontecer telepresenciais, mistas ou presenciais, tá? Então, a gente nota que, em segundo grau, o trabalho telepresencial nas sessões vai continuar muito forte. Talvez aumente presencialmente em primeiro grau, mas em segundo grau vai continuar sendo a regra total. Tá? Déia, o nosso colega Nadal fez uma pergunta agora, já que está na etapa 3, por isso que eu te interrompi, se na etapa 3 tem um tratamento diferenciado para o grupo de risco na portaria. Para a etapa 3.
Deixa eu só pegar a portaria aqui, que eu vejo já Sim, direitinho. de modo geral, a portaria, eu acho que já no preâmbulo deixa preservado todos do grupo de risco, né? Tudo. O Então, eu grupo acho de que risco desde a primeira etapa, né, que totalmente, ele fica totalmente seguro, o grupo de risco, tá? o grupo de risco sempre vai ser tratado de outra forma, segundo a nossa portaria, né? Total. Eu só estou olhando aqui, tá. O grupo de risco, ele fica totalmente protegido, aqui, ó. No artigo 6º, tá assim, ó. Em todas as etapas, recomenda-se a prestação de trabalho remoto para magistrados, servidores, estagiários e colaboradores que estejam em grupos de risco, até que haja situação de controle da Covid-19 que autorize o retorno seguro ao trabalho presencial. Então, ele não está mencionado por etapas, porque antes de mencionar essas etapas, diz, em todas as etapas, quem é de grupo de risco fica em trabalho remoto, tá? Isso está no artigo 6º da nossa portaria. Eu só subi ali porque eu estava com ele marcado e daí eu não lembrava qual era o artigo, tá? Uhum. Isso já está bem explícito, tá? Tá bom. Então, aí nós temos o que é a sessão em segundo grau telepresencial e a sessão no tribunal mista, o que significa? Telepresencial, participação de todos os atores do processo de forma virtual. Mista ou semipresencial, participação de parte dos atores dos processos, que sejam magistrados, Ministério Público do Trabalho e advogados de forma telepresencial, e a outra parte de forma presencial nas dependências do tribunal. Aí tem todo um regramento para quem quiser fazer sustentação oral, para presencialmente tem que fazer, avisar, comunicar, vai ser agendado com horário certinho, né? Vai ter preferência. Os magistrados, Ministério Público do Trabalho que forem comparecer tem que comunicar para que seja registrado. Isso é para fins de registro nas atas das sessões, né? E que estava presencial, né? E daí também tem no artigo 18 da portaria o que é a audiência em primeiro grau telepresencial, mista e presencial, né? Da mesma forma, telepresencial, participação de todos os atores do processo de forma virtual. Semipresencial ou mista, participação de parte dos atores do processo de forma telepresencial, outra parte de forma presencial nas dependências da unidade judiciária ou do foro. E presencial, ou seja, partes, Ministério Público, advogados, testemunhas, todos na sala de audiência, né? Aqui, nesse caso, olha só, Érica, na parte presencial, tem assim, podendo o magistrado atuar de forma presencial ou telepresencial, conforme o caso. Aí, exemplo do artigo 23, né? Para o Nadal, é exemplo do artigo 23. Aí, Nadal, olha só, veja bem, se você faz parte de um grupo de risco, por exemplo, né? Seja pela idade, por uma doença, uma comorbidade, alguma coisa assim, pode estar todos na sala de audiência, menos o magistrado que vai estar fazendo de forma remota, tá? Essa audiência. Mesmo assim, ela vai ser considerada presencial, apesar do magistrado não estar presente. Vamos ver aqui. Aí, o artigo 19, ele faculta, né, ele dá a possibilidade para que os advogados, Ministério Público e juízes participem de forma remota, tá? Então, eu sou advogado e faço parte do grupo de risco. Você pode participar de forma remota. É só comunicar isso para a secretaria da vara ou lá no tribunal, né? Vai fazer uma sustentação oral de forma telepresencial. Eu acho que é uma coisa que não tem mais volta, é o que me parece, sabe? Aquela resistência inicial que existia com relação aos atos telepresenciais, ela já está sendo derrubada, ela já caiu, na verdade, né? Porque está dando certo. Aqui em Santa Catarina está dando muito certo as audiências telepresenciais. Eu não sei como que você está tendo a tua experiência. Eu
estou gostando, acho que está dando certo e é a forma mais segura que nós temos agora para isso. É isso que eu acho, André. Tu falou e, né, tem muitos advogados de Lages aqui te assistindo, até registro. Meu marido também entrou para assistir, para dar um oizinho depois do futebol. E saudades de Lages, doutor. Eu realmente, tu falou que tu ama fazer audiência, todos os advogados de Lages sabem o jeito que tu trabalhas em audiência. Mas eu também estou com uma vontade, converso com os advogados aqui, a doutora Juliane acabou de comentar, que está sempre, toda semana, fazendo audiência conosco. Estou louca para voltar, estou com muita vontade de fazer uma audiência presencial mesmo, porque elas são mais fáceis, elas são mais simples, a gente está mais acostumado. E o contato com as partes, com os advogados, com o nosso cafezinho ali, não tem preço. Só que as telepresenciais estão funcionando muito bem, sim. Aqui na Terceira de Lages, desde o início, nós começamos as audiências de conciliação e saneamento, não saindo da conciliação, saneamos, marcamos posteriormente audiência telepresencial. E uma observação que eu faço aqui, uma crítica rápida, é que a maior parte dos pedidos de adiamento que nós temos é por parte de grandes escritórios de grandes empresas. E isso é a única coisa que eu observo. A resistência ainda aqui em Lages, os advogados que estão aqui, não deixam mentir, é por conta disso. A maior resistência está vindo por parte dos advogados de empresas e escritórios grandes. Mas mesmo assim, aí no começo protestavam contra, eu mantive, não tive na minha vara, eu não tive experiência de ter mandado de segurança contra nenhuma audiência mantida, e todas aconteceram. Não teve nenhuma que chegou na hora e não deu para acontecer. Eu tive umas duas também. Eu não tive, mas mantive a audiência e todo mundo veio, e todo mundo deu um jeito de entrar, e todo mundo deu para participar. Então, está funcionando, né? Estamos trabalhando assim. Tá funcionando, tá funcionando. Não tem todo aquele calor humano, mas está funcionando. Exato, eu tô doida para voltar pro calor humano. Eu falo pros advogados todos os dias, eles estão aqui, não me deixam mentir. Falo, doutor, estou com saudade de vocês, do contato físico. Só que, para nossa segurança, realmente, as telepresenciais, por enquanto, é a melhor saída, né? Com certeza. O Leonardo Cacau também entrou agora na live. Oi, Léo! Engraçado, eu acho que é um problema do meu celular. Eu só consigo ver os comentários se eu ficar rodando com o dedo. Eles não aparecem assim, eles não andam por si, entendeu? Então fica. Tudo continua falando que tudo bem. Afinal, aliás, faltam 1 minuto para terminar e eu não quero que caia como da outra vez. Será que a gente derruba e continua? Vamos, porque a gente continue? Tem muita coisa para a gente falar ainda, né? Eu quero falar do questionário aí, do que os juízes estão achando desse retorno. Então tá, pessoal. Então, o que vocês acham? Eu vou derrubar a live. A doutora Andréia tem um estudo muito bacana ainda para falar para a gente sobre a retomada das audiências. Então, eu vou derrubar essa live e já voltamos. Continuem aí, esperem a gente que a gente já volta. Quem sabe eu consigo me enxergar daí da próxima agora. Aí, Andréia, agora quem sabe vai conseguir se enxergar e vai ver que tá lindo, tá arrasando. Enquanto você derruba, não esqueça de salvar a live. Não esquecerei, pode deixar. Tá bom? Eu já volto também. Vamos lá, até mais. Até.